Se você não está prestando atenção nisso que eu vou te mostrar agora no gráfico, você está deixando dinheiro na mesa, tá bom? Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, criador da Coffee Academy. Agora vamos para a tela. Estamos aqui no site do David Weiss. David Weiss, criador do plugin WaveWave e criador do indicador WaveWave, que é esse indicador de ondas, tá? O famoso indicador de ondas. Mas não estamos aqui para falar do indicador, mas sim de um evento que ocorre, você deve prestar atenção no seu gráfico, tá? Antes de mais nada, quero te indicar aqui o próprio livro do David Weiss, que é Trades About to Happen, adaptação moderna do método Wyckoff. Então, fica aí como sugestão de leitura. Voltando aqui no gráfico, quando eu mostrei o último vídeo que eu fiz falando sobre o método Wyckoff, vieram me perguntar o que significava ou o que seria essa sigla, SOT, tá? Fala, Eduardo, o que é o SOT? SOT é Shortening of Thrust. O que seria? Encurtamento do impulso. Porque up thrust, né, é um impulso de alta. Então, short seria encurtamento, então encurtamento do impulso. O que isso significa na prática? Na prática significa que, até olhando aqui ó, o próprio gráfico, a gente consegue ver que o mercado vem fazendo novas máximas, porém o volume vem diminuindo. Seria a famosa divergência, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso com esse nome, tá? Mas essa é a famosa divergência que a gente consegue estar identificando no gráfico. Porém, essa divergência a gente identifica através de volume. Pode estar identificando somente através de preço? Pode. Você está vendo o preço diminuindo, fazendo máximas menores, tá? Então agora vamos no gráfico para a gente poder ver como é que isso funciona realmente. Estamos aqui no gráfico do S&P 500 e agora eu vou te mostrar como a gente vai ver isso na prática, tá? Mas antes eu quero que você preste atenção numa coisa, que você está vendo candles e o gráfico de volume na parte inferior. Mas nós vamos olhar isso aqui através do gráfico HLC. Máxima, mínima e fechamento. Você pode ver que fica muito melhor a visualização. Pô, Eduardo, fica muito melhor sim. O que é o gráfico HLC? Ele é um gráfico que você tem simplesmente, aqui eu errei, levando em consideração, vamos fazer aqui de novo. Então aqui, ó, você tem a máxima, né, máxima, mínima e fechamento. Ou do lado contrário, você teria aqui, ó, você teria máxima, mínima e fechamento. Então, olhando o gráfico dessa forma, olhando a sua tela dessa forma, fica muito melhor a visualização para você poder estar identificando o que o mercado está fazendo. Se é um ruído do corpo, você não precisa do ruído do corpo, tá bom? Você só precisa disso daqui, tá? Então, agora, se a gente voltar e olhar o gráfico de candlestick, provavelmente a sua visão já não será mais a mesma, porque a gente viu um monte, só esse corpo aqui em volta branco já atrapalha. Ah, Eduardo, então muda a cor. Tá, eu prefiro, esse monte de pavio, eu prefiro estar olhando o gráfico em HLC, já que para estudos de VSA, aqui é uma parte de VSA, o estudo é baseado em HLC, então a gente vai olhar aqui na barra em HLC. Então, olhando aqui no gráfico, o que a gente consegue ver? Vamos lá, primeira coisa, primeira dica. Para você estar fazendo a leitura de encurtamento do impulso, você precisa levar em consideração amplitude. O que seria amplitude? Ó, deslocamento, volatilidade. Então, você precisa ter amplitude e volatilidade para estar olhando. Você pode olhar de duas formas. Você pode estar olhando somente barra a barra, né? Seria candle a candle, barra a barra, ou olhando através de movimento, através de swings, tá? Tanto para baixa quanto na alta. Então você pode estar olhando dessa forma, tá? Seria assim que você estaria olhando o encurtamento do impulso. Daqui é só mais uma ferramenta auxiliar para você poder estar olhando o mercado. Então, basicamente, quando a gente olha só através do candle, a gente tem o encurtamento dessa parte, então a gente vê que essa distância para essa vai diminuindo, né? Na verdade, essa em relação a essa vai diminuindo, e o volume vai diminuindo, tá? A gente tem diminuição no volume quando a gente tem diminuição na queda. Mesma coisa na alta. Então, a gente tem a diminuição do volume quando a gente tem a diminuição da pernada para cima. Então, a gente tem também o mercado diminuindo as máximas. Então, isso aqui é basicamente o SWOT. Se a gente trouxer ali, que a gente viu no
na tela dele, seria basicamente aquilo dali que eu acabei de te mostrar. E coincidência ou não, ele está utilizando aqui o gráfico, só que o dele é o OHLC, que também, mesmo assim, ainda é mais claro, mais limpo, né, do que o gráfico de Canvas. Então é basicamente isso. Vamos olhar agora em outro tempo gráfico, para ver, aqui está no 2 minutos, S&P 500, vamos mudar para 5 minutos, para a gente ver se consegue identificar mais alguma coisa, tá? Então aqui a gente tem também aqui, ó, de forma bem clara, tá? A gente teve amplitude do movimento, depois a gente vê o encurtamento do impulso em relação a esse movimento. A gente tem encurtamento do impulso em relação a esse movimento. Então você vem marcando os fundos e está vendo que o mercado vai diminuindo ao ponto que ele vem caindo. Então você pode ver que é uma possível reversão de tendência momentânea. Possível, tá? Pô, Eduardo, mas eu queria ver isso aqui de forma melhor, tá? De forma melhor. Então, de forma melhor, o que a gente pode fazer? A gente clica aqui, botão direito, indicadores, WAPV, OVA Swing, tá? Adicionar. A gente pode olhar isso aqui em relação a só a quantidade de pontos. Então, a gente tira o delta, tira o trade, deixa o zigue-zague, tá? Então, a quantidade de pontos. Então, aqui, ó, ficou bem intuitivo. Porque o que você tem aqui, ó, nesse fundo, tá? O que você tem? Você tinha 34, você tem 22, você tem 20. É basicamente isso que a gente está vendo, é que a pernada está diminuindo, tá? A pernada está diminuindo conforme a amplitude. Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa aqui. Sei lá, bota no 2. Vamos ver aquela alta que a gente tinha identificado para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Aqui, quando a gente olhou, então você tinha essa pernada aqui com 16,25, depois 11,5, 8,5, 5,75. Então a gente consegue ver que o mercado está subindo, fazendo máximas menores, tá? Aqui a gente está olhando só a quantidade de pontos. A gente pode colocar também, se quiser, o delta ou o volume negociado naquela região. Vamos fazer isso para a gente ver se tem alguma informação a mais, tá? Então aqui eu coloquei o delta e o que eu tenho? Eu tenho 1.595 de delta, 576 e 185 de delta. Então a gente está vendo que, apesar do delta ser positivo, ele está diminuindo. Então isso daqui é um SOT, é um encurtamento do impulso. Depois o delta fica até negativo, confirmando que o mercado pode virar, tá? Pode, não quer dizer que ele vai nem que ele deve, tá? Ele pode virar. E a gente vai dar uma olhada na informação anterior que a gente tinha, lembrando que o mercado não é só isso, né? Precisa ter esse nível de consciência também, para a gente ficar esperto, saber que o mercado não é só isso. Aqui o que nós tínhamos naquela outra análise que nós fizemos de encurtamento do impulso. Então nós temos essa queda de 11.000, 7.000, 6.000, aqui é um delta positivo, e aqui a gente já tem um outro delta negativo, menos 4.679, menor do que esse delta aqui. Quer dizer que, resumindo a história, está havendo absorção nessa região. Então é essa que é a leitura que a gente vai fazendo, tá? Lembrando, tem que ter amplitude do movimento e depois você vai vendo as ondas ou os próprios candles. No candle não dá para a gente estar vendo aqui, né? Porque o gráfico de ondas é a swing, é o zigue-zague, não dá para a gente estar vendo dessa forma, tá bom? E se quiser também, não quero olhar o delta nem pontos, quero olhar o volume, a quantidade de volume. A gente pode também estar olhando a quantidade de volume utilizando o mesmo indicador. Beleza? Então, isso aqui era um vídeo bem curto. No próximo vídeo eu vou vir falando, seguindo essa sequência de VSA, sobre barras com alto volume e spread largo, tá bom? Então, tem um vídeo aqui, ó, que eu deixei especialmente para você, que vai melhorar muito a sua análise de mercado do método Wyckoff. Até mais, um abraço, fui!